Olá, pessoal. Vou fazer aqui alguns cálculos com números decimais e números fracionários. Iniciando aqui pelos números decimais, né? 3,9 vezes 2,02. Já coloquei aqui em parcelas de algoritmos da tabuada para ganharmos um pouco de tempo. Tá? No caso aqui, diferente da adição com números decimais, que vocês já viram anteriormente, não há necessidade de colocarmos na ordem uma vírgula exatamente embaixo da outra vírgula. Não há necessidade. Na multiplicação, não. É só colocar uma parcelazinha em cima, outra embaixo e efetuar a multiplicação normalmente. Tudo bem? Pode ser essa parcela menor em cima, não tem problema. Então, vamos fazer a multiplicação como se não tivesse essa vírgula aqui. Tá? 9 vezes 2, 18. Opa, cadê o 8? Isso, escreve-se o 8, leva 1. Aí 9 vezes nada é nada, mas veio 1 para somar 1 mais 0 é 1. É isso? Veio 1 lá da outra parcela. 9 vezes 2, 18, outra vez. Agora a gente escreve o 18 completo. Tá? É a vez do 3 multiplicar. Então, 3 vezes 2, 6. O nosso resultado é que é embaixo do 3 que está multiplicando o 2. Ó. 6. Não é lá embaixo do 8, não. 3 vezes 0 é 0. Não é 3, não. 3 vezes 0. O 0 multiplicando qualquer valor, o resultado é sempre 0. Sempre. 3 vezes 2, 6. Agora é só efetuar a soma dessas duas parcelas aqui. 8 não tem com quem somar, só repete o 8. 1 mais 6 é 7. 8 mais 0 é 8. Não é 0, é 8. Tá? 1 mais 6 é 7. Agora sim, você fez a multiplicação, somou as parcelas aqui que você teve como resultado, nós temos agora o resultado final aqui da multiplicação. Agora você deve verificar a quantidade de casas decimais que você tem nas duas parcelas. Soma a quantidade de casas decimais das duas parcelas que você multiplicou. Na primeira eu tenho duas casas decimais, que é esses números à direita da vírgula aqui. Cada número colocado está em uma casa. Se eu tenho dois números, então é duas casas decimais. Na segunda parcela aqui, que é multiplicando, multiplicador, multiplicando, multiplicador, eu tenho uma casa decimal. Então, já tenho duas lá em cima. Uma, duas, mais uma aqui, três. São três casas decimais, né, nas duas parcelas que eu multipliquei. Isso quer dizer que no meu resultado final aqui, eu devo, é obrigatório, deixar três casas decimais aqui. Não tem nenhuma. É só você contar. Eu preciso deixar três, porque tem lá à direita da vírgula, nas duas parcelas, somando as casas decimais, dá três. Ó. Uma, duas, três. Então, eu tenho que deixar três casas aqui. É só contar. Uma, duas, três. E aí a gente coloca a nossa vírgulazinha aqui, né, entre o 7 e o 8. Prontinho, aí está o nosso resultado. 3,9 vezes 2,02 é 7,878. Tá? Muito bem. Agora aqui a divisão de número decimal. Por decimal mesmo. Pode ser por inteiro, não tem problema. É que eu estou fazendo com decimal. Observando que nós temos negativo. Então, nosso resultado vai ser negativo. Observe que a primeira parcela aqui, que é o dividendo, tem duas casas decimais. A parcela do divisor só tem uma. Mas eu vou me basear pela que tem a maior quantidade de casas decimais. O que se faz agora? Eu torno esse número que é decimal, eu devo tornar ele um número inteiro. E para isso, eu multiplico ele por 100, porque ele tem duas casas decimais. Se tivesse somente uma, que fosse uma também, bastaria multiplicarmos por 10. Tá? Se são três casas, multiplica por 1000. Professor, por que eu tenho que multiplicar? É para tornar o número decimal em um número inteiro. Tá? Então, você multiplica, no caso aqui, as duas parcelas, não somente uma. Multiplica as duas pelo mesmo valor. E que valor é? No caso aqui é 100, porque eu já disse, a parcela do dividendo tem duas casas decimais, então, para deslocar a vírgula para a direita duas vezes, eu devo multiplicar por 100. Isso já foi feito aqui. Observe que a vírgula estava aqui entre o 6 e o 3. Ao multiplicar por 100, desloco a vírgula duas casas para a direita, porque o 100 tem dois zeros. E é de acordo com a quantidade de zero, vocês já sabem. Né? Aqui a vírgula estava aqui, aí movimentando para a direita, ela vai ficar aqui atrás, o 8. Tá?
não há necessidade de deixar essa vírgula aí. É só para você entender que agora não tem mais vírgula, porque você fez a multiplicação e o número ficou inteiro. Como eu multipliquei o dividendo por 100, eu devo multiplicar o divisor por 100 também. E aí, observe, a vírgula estava entre o 1 e o 3. Ao multiplicar por 100, desloco ela 2 casas para a direita. Apenas desloco, é simples assim. Aí, 1, 2. Aí a vírgula aqui ficou atrás do zero. Como já disse, não há necessidade de deixar ela aí. Nós já sabemos que, para fins de necessidade, a vírgula está atrás do último algarismo. Agora, não tendo mais vírgulas, você divide normalmente aqui. Olha. É 1.638 dividido para 130. O resultado vai dar exatamente o mesmo que você tentasse multiplicar somente por 10, só porque tem apenas uma casa aqui no divisor. Mas, de qualquer forma, você iria ter que dividir todos os números. Então, multiplica logo por 100. Tá? Vejamos, são 3 algarismos aqui no divisor, eu devo pegar 3 algarismos no dividendo. 163 dividido para 130 é 1, porque 1 vezes 130 já está próximo de 163. Tá? Então, meu 1zinho aqui. 1 vezes 130 é 130. Vamos colocar o 130, que é para efetuar a subtração, como nos algoritmos da tabuada. Então, subtraindo, né? Temos 6 menos 0. Aqui 6 é 3. 3 menos 0 é 3. Não tirei nada. 6 menos 3 é 3. E aqui 1 menos 1 é 0. Esse 0 à esquerda não vale nada. Eu tenho agora o resto 33. No dividendo tem um 8 lá ainda para baixar. Então, nós deveremos baixar esse 8 aqui para junto do resto. Temos, então, 338 dividido para 130. Será que é 3? Porque 3 vezes 100 dá 300? Não, mas aí 3 vai passar. Então, vai dar 390, é bem maior. Então, só pode ser 2. Aqui. E multiplica. 2 vezes 0 é 0. Tá? 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 1 é 2. E aí fazemos a subtração, como mostrado nos algoritmos da tabuada. 8 menos nada é 8, eu não tirei nada. Então, é 8. 3 menos 6, não dá. Lá vem o toma emprestado. Vocês já sabem tomar emprestado aí, que na verdade é uma distribuição de valores. Tudo bem, desde que vocês não se atrapalhem. Né? Vai ficar, então, 13 menos 6 é 7. Tá? Como eu já retirei uma centena aqui, ficou 2 centenas. 2 menos 2 é 0, 0 à esquerda não vale nada. E agora eu preciso continuar dividindo, porque ainda sobrou. Tem um resto aqui. É até 2 casas decimais, porque a minha parcela do dividendo tem 2 casas decimais. Então, eu devo efetuar minha divisão e posso ir até 2 casas decimais. A não ser que se peça que você faça por aproximação com uma casa decimal. Mas, se não tiver essa observação, deixe mesmo até 2 casas decimais. E como eu vou continuar dividindo, se 78 é menor que 130, então aqui, pelas regras da tabuada, você acrescenta 0 ao resto e acrescenta uma vírgula ao quociente. Agora eu tenho 780 dividido para 130. Será que dá 6 ou 5? É 5. Vejamos, se não for 5, a gente tira e baixa um pouco mais. Lembrando que o resto não pode ser, em hipótese alguma, maior ou igual ao divisor. Tá? Veja que sobrou foi 78, acrescentamos 0 para continuar. Tá? Agora multiplica, 5 vezes nada é nada, nós já sabemos. 5 vezes 3 é 15, o 5zinho aí, vai 1. 5 vezes 1 é 5, mais 1, 6. Aí o 6. E vamos efetuar a nossa subtração, como nos algoritmos da tabuada, como já sabemos. 0 menos 0 é 0. Lembrando, nós temos uma casa decimal. Se sobrar aqui, a gente deve continuar dividindo. 8 menos 5, 3. E 7 menos 6 dá 1. Olha só, sobrou exatamente 130, como eu disse. O resto não pode ser, de maneira nenhuma, maior que o divisor ou igual. Como o resto deu igual, isso quer dizer que eu devo apagar aqui os valores que fiz, né, nossa divisão, e efetuar uma nova divisão, agora com um número maior, porque o resto foi igual ao divisor. Então, é 5, é 6. Tá?
Então, vamos multiplicar o 6 agora. 6 vezes 0 continua sendo 0. 6 vezes 3 é 18. Vai 1. Escreve-se o 8, leva 1, já sabe disso, né? 6 vezes 1 é 6 mais 1, 7. Então, eu vou fazer a subtração, e aí eu tenho 780 menos 780, prontinho, nosso resto é 0. Aí está o resultado da divisão, é 12,6. Tá? Nossa respostazinha aqui para 16,38 dividido para menos 1,3 é 12,6. Lembrando que na resposta que deve ser colocada, RESP de resposta, nós temos o divisor é negativo. Logo, o quociente vai ser negativo. As regrinhas lá. Na divisão, números que têm sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo. Então, é 12 negativo. 12,6. Prontinho, está a nossa resposta. Vejamos aqui. Tem mais, aqui eu subi demais. Isso. 2/5 vezes 2/3, agora com fração. Né? Multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, diferentemente lá da adição, não há necessidade de você fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum dos denominadores. Aqui a técnica, você simplesmente multiplica os numeradores com o resultado, depois multiplica os denominadores. Assim teremos, olha só, 2 vezes 2, é o numerador de uma fração, vezes o numerador da outra, é 4. E agora o denominador de uma vezes o denominador da outra, não é em cruz, ou em x, como dizem aí. 5 vezes 3 é 15. Aí o nosso 15, e prontinho, já está respondido. Multiplicação de frações, bem simples. O número 4/15 não dá para fazer a simplificação. Então, fica assim mesmo, nosso resultado é 4/15. Tudo bem? É só multiplicar os numeradores, depois os denominadores. Na divisão, também já é um pouquinho diferente. Aqui, os 3/4 dividido para 2/5, o que você vai ter que fazer é, primeiro, identificar os dois valores. Aqui, antes do sinal de dividir, eu tenho o primeiro valor. Seja ele fração ou não, é um número inteiro, negativo, ele é sempre o primeiro valor. Aqui, depois dos dois pontinhos, que é o sinal, o símbolo de dividir, nós temos o segundo valor, que pode ser uma fração ou um número inteiro, negativo, positivo, tanto faz. Precisa ter pelo menos um dos valores que seja fração. Tá? Então, para efetuar a divisão por fração, na verdade, você vai multiplicar. Já sabemos multiplicar, né? Então, o que acontece? Você deve repetir o primeiro valor. Vamos repeti-lo aqui na frente. Olha. Qual é o primeiro valor? É o que está antes do símbolozinho de dividir, que é a fração 3/4. Então, você multiplica. Tá? Repete aqui, olha, do jeitinho que está, o primeiro valor, 3/4. E multiplica pelo segundo valor, que é o que vem depois do sinalzinho de dividir. Este é o segundo valor. Você multiplica aqui pelo segundo valor invertido. Como vamos inverter? Inverter é só trocar de posição. O de baixo sobe e o de cima desce. Tá? É só fazer um girozinho aqui. Olha, esse de 5 aqui, você põe ele para cima, que é o denominador, ele passa para numerador. E o 2, que é numerador, ele passa para baixo, que é denominador. Então, o de baixo vai subir, o de cima vai descer. Isso é inverter. Então, olha só, repete o primeiro valor e multiplica pelo segundo valor invertido. Tá? Como já sabemos multiplicar, vou fazer aqui 3 vezes 5. Vou colocar aqui embaixo. 3 vezes 5 é 15. É o nosso 15 aí. Barrazinha. Numerador vezes numerador, na multiplicação. E denominador vezes denominador. 4 vezes 2 é 8. Prontinho. Dá para fazer a simplificação? 15 não simplifica com 8, porque 15 divide para 5, divide para 3, mas o 8 não divide para nenhum desses. Então, finalizou. Aqui está o nosso resultado, viu, pessoal? Lembrando aí,
para dividir frações, na verdade, você tem que repetir o primeiro valor e multiplicar pelo inverso do segundo valor. E aí, se der para simplificar, você simplifica. Se não, fica assim mesmo a fração. Tá? Tem mais aqui. No caso, pode-se perguntar quanto é 2/5 de 320, quanto é 3/8 de 180, quanto é 3/5 de 80. Para você determinar esta quantidade, você vai multiplicar a fração pelo número inteiro. Né? No caso, quanto é 3/5 de 80, esse de está indicando que é uma multiplicação. Tá? Então, é 3/5 vezes 180. Faremos, então, o numerador da fração multiplica o número inteiro. Você poderia aqui transformar o 80 em fração, é só colocar aqui a barra, né? E aí embaixo o número 1. E aí multiplica os dois de cima, depois os dois de baixo. Dá no mesmo. Tá? Vejamos aqui. 3 vezes 80 é 240. Vamos lá. 240. E aí aqui os denominadores, 5 vezes 1 é 5. Mas aí agora deveremos verificar se é possível dividir, e aí o resultado tem que dar exato, tá? Não é um número decimal, não. Tem que dar exato. É um número inteiro. Se não der, então você verifica se pode simplificar. Como 240 divide para 5 e dá exato, é o número inteiro, exato, não vai sobrar nada, claro, é exato, não sobra nada, o resultado é o número inteiro. Então, você deve dividir, porque a barra tem a função de dividir também. Então, ao dividir 240 para 5, o resultado é 48. Está vendo aqui do ladinho? 48. Aí eu ponho embaixo lá a resposta. Isso. Aí. Resp. De resposta, 48. Tá? Se você simplificar 240 para 5, vai dar o mesmo 48. Vai simplificar o 5 para 5, dá 1. Mas aí, ao dividir para 1, eu tenho exatamente o mesmo resultado, porque é um neutro na divisão. Tudo bem? Olha só, esta situação poderia ter sido feito mais rápido se você tivesse simplificado aqui 80 por 5. Olha. Tá? Digamos aqui embaixo, deixa-me ver. Tenho 3/5 vezes 80. Aí eu simplifico aqui o 80 com 5. Como simplifica? Dividindo o 80 e o 5 por um mesmo valor. Né? E aí o 80 dividido para 5, nós já sabemos, o 5 para 5 dá 1. 80 dividido para 5 vai dar 16. Tá? Então, a gente repete aqui o 3 em cima. Vamos mudar aqui. Eu vou cortar o 80, porque dividindo para 5, olha, 80 dividido para 5 dá 16. Pronto. 5 dividido para 5 dá 1. O que sobrou é o que eu devo multiplicar. Tá? Então, esse 3 aqui, ele não precisa estar aí. Mas ele vai tirar os outros, não tem problema não. Pronto. Tá, corto o 80 de novo, porque 80 dividido para 5 é 16, e o 5 dividido para 5 dá 1. Então, multiplica 3 vezes 16, quanto é 3 vezes 16? 48. Aí vai ficar assim, olha, 48, aqui que sobrou não foi 1? 1. Mas aí 48 dividido para 1 é exatamente o mesmo 48 lá, olha. Prontinho, tá? Então, aí as duas maneiras de resolver, você poderia simplificar antes, não precisaria ter feito essa divisão aqui. Tá? Mesmo resultadozinho. Agora aqui, 2/3 de 1/4. Você vai calcular a fração de outra fração. Alguns problemas pede que você calcule uma fração de outra. Né? No enunciado, dá para perceber claramente que é uma fração de outra fração. Então, quando é de, eu já disse, isso é a dica para você saber que tem que multiplicar. Então, 2/3 de 1/4 é 2/3 vezes 1/4. Vejamos aqui para frente. Como já sabemos, na multiplicação de frações, multiplica-se os numeradores, depois os denominadores. Então, 2 vezes 1, 2. E 3 vezes 4, 12. E aí, neste caso aqui, observe que o 2 numerador divide para 2. E o 12 no denominador também divide para 2. Então, neste caso, você deve fazer a simplificação. Tá?
Como simplifica? Já falei, você deve dividir o numerador e o denominador pelo mesmo valor. Tá? É assim que simplifica. Então, temos 2 dividido para 2 dá 1, e 12 dividido para 2 dá 6. Logo, a nossa resposta aqui é 1/6. Ou seja, 2/3 de 1/4 é igual a 1/6. Muito bem. Deixa eu ver se temos um probleminha. Olha só. Em uma sala de aula, 1/3 dos alunos são meninas. Entre as meninas, 3/4 possuem cabelo castanho. Considerando que nenhum dos meninos tem cabelo castanho, que fração dos alunos da sala possui cabelo castanho? Bom, aqui pela análise, você deve perceber que estamos nos referindo direto somente às meninas. Mas aqui, no final, já tirou, poderia ter algum menino com cabelo castanho, já está desconsiderando. Então, vejamos. A sala é composta por 1/3 de meninas. 1/3 dos alunos da sala são meninas. E há ainda a indicação de que 3/4 das meninas possuem cabelo castanho. Para mim saber quantos alunos da sala possuem cabelo castanho, então eu devo calcular quanto é 3/4, aqui, olha, os 3/4, quanto é 3/4 de 1/3. Tá? Quanto é que vale aqui? 3/4 de 1/3 é quanto? É como já mostrado anteriormente ali. A palavrinha de entrou novamente. Então, esse de é porque eu vou multiplicar. 3/4 de 1/3. Como é que fica isso aqui? Vamos tirar aqui, que é para... Isso. 3/4 de 1/3 é multiplicar. Pode ser 1/3 antes, pode ser 1/3 depois, tanto faz. Eu vou colocar antes. 1/3 aqui. Aí, 1/3 vezes 3/4. Certo, 1/3 vezes 3/4. Muito bem. Já sabemos que é só multiplicar numeradores e depois denominadores, não é isso? Então, 1 vezes 3 é 3. E 3 vezes 4 é 12. E agora? O que acontece? Veja que a fração 3/12, ela pode ser simplificada, ou seja, dividida pelo mesmo valor, tanto o numerador como o denominador. Então, você deve simplificar. Que número divide esses dois aqui ao mesmo tempo? O 3 só divide para 3. Aí verifique se o 12 divide para 3. Divide, então 12 dividido para 3 dá 4, não é isso? Vejamos aqui em cima primeiro. 3 dividido para 3 dá 1. Não precisa colocar o 3 aqui, como eu mostrei lá dividido, não. Né? Já sabem isso aí. 12 dividido pelo mesmo 3, que dividiu aqui em cima, dá 4. Prontinho, aí está a resposta. Não é problemático. Queríamos saber o quê? Que fração dos alunos... Atenção na pergunta. Tem um enunciado e tem sempre a pergunta. Que fração dos alunos da sala possui cabelo castanho? Esta é a fração dos alunos da sala que possuem cabelo castanho. Ou seja, 1/4 dos alunos da sala possuem cabelo castanho. Só botar resp 1/4. Tá? Respondido aí. Vamos para mais um. Ainda tem aqui. Olha só. Ao chegar em casa, João encontrou em cima da mesa uma embalagem de chocolate aberta. Havia 1/5 de barra de chocolate e ele comeu metade dessa quantidade. Quanto de chocolate João comeu? E agora? O que será que deve ser feito aqui? Vamos analisar os dados. Que dados nós temos? Nós temos o dado de 1/5 de barra de chocolate. Não é isso? Mas por quê? É porque já havia sido comido o outro tanto. Né? Ele chegou em casa, aí tinha em cima da mesa uma embalagem aberta. E nessa embalagem tinha 1/5 de barra de chocolate. Daí, ele, o João, desse 1/5 que tinha, só tinha 1/5 mesmo, ele comeu a metade. Metade. O que isso revela para vocês? Metade, metade. Quando você divide a maçã ao meio, eu tenho 2 metades. Né? Uma metade mais uma metade, se você juntar novamente, dá a maçã toda outra vez. Ah, dividiu. É dividir. Então, 1/5 que havia, se ele comeu metade, ele dividiu esse 1/5
para 2. Né? Dividiu ao meio é dividir para 2. Aí você tem 2 metades, não é isso? Ele dividiu para 2, aí comeu uma metade, ficou a outra metade. Então, é 1/5, aqui, olha, 1/5, que era o que tinha em cima da mesa, que ele achou. Ele dividiu em 2 partes, e aí comeu uma. Né? Ele comeu a metade, vamos ter que dividir isso aqui. Então, como vai ficar? Como eu não tenho 2 frações, mas lembre-se, a explicação lá anteriormente, no início do vídeo, não precisa ter 2 frações especificamente para ser multiplicação ou divisão com frações. Basta ter uma fração, já é multiplicação ou divisão com fração. E na divisão com fração, identifica que antes dos 2 pontinhos é o primeiro valor. Eu tenho esse primeiro valor. Depois dos 2 pontinhos, eu tenho o meu segundo valor. Tudo bem? Tá? Facilitando aí para vocês. Não vão esquecer disso aí. Aqui. Tá? Muito bem. Então, eu devo repetir meu primeiro valor, eu devo repetir ele aqui. Exatamente como está. 1/5. 1/5 eu repito. E agora, em vez de dividir, eu tenho que multiplicar. Por quanto? Por esse 2 invertido. Como é que inverte 2 se ele não é fração? Vou mostrar bem aqui no cantinho. Qualquer número inteiro pode ser transformado em fração. Basta você colocar uma barrazinha e embaixo da barra o número 1. Pronto, agora o 2 é uma fração. Tá? Ele continua sendo 2, mesmo fracionário, porque a barra tem a função de dividir. E 2 dividido para 1 é 2. Tá? Então, você poderia até só colocar a barrinha aqui, rapidinho, né? Tá aí. E aí já inverte o que eu falei. O de baixo sobe para inverter, né? Repete o primeiro número, o primeiro valor, está aí repetido. Multiplica pelo segundo valor invertido. Meu segundo valor é 2, né? Eu vou inverter, como já transformei em fração, olha. O de baixo vai subir, aqui o de baixo para cima, e o de cima vai descer, que é o 2, escreve-se ele embaixo. Tá? Muito bem. Nós já sabemos efetuar essa multiplicação, não é isso, pessoal? Então, agora é só multiplicar. 1 vezes 1, não é 1 mais 1, não, é vezes aqui, vezes. Tá? 1 vezes 1 é 1 mesmo. Aqui, denominador vezes denominador. 5 vezes 2 é 10. Prontinho, já temos aí a nossa resposta. E qual é ela? É 1/10. Ou seja, João comeu 1/10 da barra. Havia 1/5 da barra, ele pegou e comeu a metade. Né? Quanto de chocolate João comeu? Ele comeu 1/10. É a fraçãozinha representando. Ok, pessoal? Era só isso aí. Deixa eu ver se eu coloquei mais algum. Não, é só esse mesmo. Certinho? Tá, então vocês aí, ficou alguma dúvida, volte o vídeo lá, né? Reveja novamente, tire as dúvidas de vocês, tá bom? Então, bom estudo para vocês e tchau, tchau.